A maior parte da mídia tem sido injusta com o jogador Lucas Paquetá, da seleção brasileira, notadamente em razão do último jogo contra o Panamá, e eu vou explicar por que eu acho isso. Saudações, eu sou o Cadu e estou aqui para a gente falar um pouco de futebol. Há 2 dias, o Brasil jogou seu penúltimo amistoso contra a seleção do Panamá, no Maracanã, e foi um jogo que chamou muita atenção e que a mídia falou muito sobre o desempenho da equipe inteira que entrou no segundo tempo, né? Praticamente o time foi todo modificado e parece que só ficou o Léo Pereira. E vários jogadores se destacaram e o Brasil jogou um futebol diferente, né? Jogou um futebol bonito e a parte da mídia ficou perplexa. Acredito eu, como foi falado, que o Ancelotti ficou com uma pulga atrás da orelha, mas é uma pulga boa, né, do bem, porque quanto mais jogadores de qualidade ele tiver, melhor para a seleção, melhor para ele, né, porque ele tem opções. Mas ele precisa montar um time titular e realmente esse jogo, notadamente o segundo tempo, os jogadores que entraram no segundo tempo deixaram ele com certeza com algumas dúvidas que ele deve sanar ao longo do período aí que tem antes da Copa. Mas isso já foi amplamente falado e eu não vou repetir o que as pessoas já disseram. Algumas coisas eu concordo, outras não. Mas o que mais me chamou a atenção é que boa parte da mídia deu destaque a um jogador em especial. Ganhou a posição, vai ser titular, e esse jogador foi o Danilo. O Danilo jogou um bolão, fez um golaço, jogou demais com o Paquetá, ele e o Paquetá, tanto individualmente eles jogaram bem, como eu achei que coletivamente. Parecia que os dois já haviam jogado junto, né? E não é o caso. Né? Boa notícia para o Flamengo, né, que tem interesse em comprar o Danilo Santos. Mas ele e o Paquetá se entrosaram muito bem. Fizeram várias jogadas, foi um espetáculo. E acho sim que ele merece até uma titularidade. Agora, falar do Danilo Santos e não falar do Paquetá, e eu vi muito pouca gente falando do Paquetá merecer um espaço como titular nessa seleção. E eu acho que ele merece, porque jogou um bolaço, entendeu? Jogou até, estatisticamente, jogou mais do que o Danilo. E ele chamou o jogo de uma maneira extraordinária. Teve muita personalidade, se apresentou, jogou para frente. Teve um determinado momento que os jogadores tocavam, balançando a equipe do Panamá, tocavam de um lado para o outro, e aí quando encaixava na mão dele, ele girava, levantava a cabeça e já colocava a bola no lugar que tinha que ser. Né? Fez várias jogadas assim, deu o passe para o Danilo, espetacular, deu outros passes, ele deu um passe para o Endrick, que por um triz o Endrick não converteu. Então, assim, achei que ele foi injustiçado por muitos, né? Porque justamente o nome dele não foi mencionado. Eu respeito as opiniões de todo mundo, quero até que vocês coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês, por favor, sempre de maneira urbana, ninguém precisa brigar, né? Assim, a gente, quando externa uma opinião, a gente não está, né, raspando o canivete no chão e cuspindo, não, assim, não tem... é só a conversa mesmo, né? Cada um tem uma opinião e a gente tem que respeitar as opiniões, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, para não suplantar ninguém, enfim. E eu respeito todas as opiniões. Quem acha que o Danilo é o único a merecer um lugar ao sol ali como titular, eu respeito. Quem acha que o Danilo foi o maior, como eu já ouvi aí na internet, que foi o maior destaque e tal, eu respeito. Realmente ele é um jogador extraordinário, jogou muito, mas falar do Danilo e não falar do Paquetá, eu acho que foi uma injustiça. O Paquetá teve números extraordinários. Eu vou mostrar para vocês. SofaScore é a fonte. 45 minutos jogou o Paquetá.
45. Eu vou começar pelo Danilo. Também jogou 45 minutos, eles entraram no segundo tempo. Então, o Danilo fez um gol, deu 0 assistências, 2 passes decisivos, e passes certos foi 15 e 25. 19 e 25. Ele deu 19 passes certos em 25 passes que deu. Aproveitamento, precisão de 76%. Muito bom, excelente. A nota do SofaScore, 7.9. Lucas Paquetá, 45 minutos, jogou o mesmo que o Danilo. Fez um gol, deu uma assistência, 4 passes decisivos, 37 passes certos de 39 que ele deu, teve uma precisão de 95%, isso no meio-campo é essencial, principalmente naquela posição ali. Um passe errado ali é um contra-ataque de um time, né? E se você pega um time com jogadores velozes e muito habilidosos, você vai sofrer, porque a zaga tem que correr para trás, é um problema sério. Ele teve uma nota no SofaScore de 8.9. Então, realmente os números do Paquetá impressionam. Ah, mas número não é tudo, o negócio é no campo, às vezes tem coisas que não são registradas. Tudo bem, mas o que eu vi no campo, respeito, mais uma vez eu digo, respeito a opinião dos outros, né? Mas o que eu vi no campo, em relação ao Lucas Paquetá, foi extraordinário, entendeu? O Lucas Paquetá jogou o fino da bola, como a gente costuma dizer. Levantou a cabeça, chamou a responsabilidade e deu passes importantes, ajudou a organizar o jogo ali naquele miolo e junto com o Danilo fizeram uma grande partida. Eu acho meio que reratificando a opinião da mídia, né? O Danilo merece uma titularidade, mas o Paquetá ainda mais. Eu já esquecendo o like, larga o dedo aí pra gente, porque ajuda demais o canal e ajuda a gente a criar novos conteúdos. Não se esquece de se inscrever, que nessa Copa a gente vai falar de seleção pra caramba, espero eu. E aciona o sininho de notificação para você não perder nada. Valeu, rapaziada!